Ai, texto fora do contexto. Quantas vezes você já ouviu não me julga? Só Deus pode me julgar. Não julgueis. Tá bom, mas não julga. E você mesmo se calou por medo de parecer um julgador. A geração atual decorou o não julgueis para que não sejais julgados, mas esqueceu de ler o restante do contexto. Inclusive, esqueceu de ler a Bíblia inteira. Se alguém hoje aponta o pecado, lá vem o religioso. Ah, religião demais. Deus é amor, tá? Religioso. O problema é que Mateus 7, versículo 1 se tornou um escudo para quem não quer mudança. Mas, já que estamos falando de amor, o que é mais amoroso? Ver alguém caminhando para o abismo e avisar? Ou, deixa, não julga não. Nós precisamos esclarecer à luz da palavra de Deus a diferença entre o julgamento carnal, aquele condenado por Jesus em Mateus 7, e o julgamento espiritual, o julgamento segundo a reta justiça, aquele que é ressaltado em João 7:24. Será que Jesus realmente proibiu a igreja de um julgamento? Ou o que ele quis dizer ali foi algo mais profundo? Acontece que Mateus 7, ele não traz uma proibição de julgamento. Ali, Jesus está condenando a hipocrisia no julgamento, e não o discernimento espiritual. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. O que Jesus está dizendo ali é cuidado com a medida que você vai usar ao julgar o seu irmão, porque essa mesma medida pode recair sobre você. Mateus 7, verso 3 vai dizer: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Realmente, por que você não repara na trave que está no teu olho e está falando do argueiro que está no olho do teu irmão? Mais adiante, dentro do contexto, o próprio Jesus vai aconselhar que se você quer julgar antes, você limpe os seus olhos e depois ajude o seu irmão. O problema aqui é o julgamento hipócrita, onde alguém quer corrigir primeiro sem se corrigir primeiro. Jesus não está condenando o julgamento. Jesus está condenando o julgamento orgulhoso, injusto, com hipocrisia. Já em João 7:24, a palavra de Deus vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgai a reta justiça. Aqui está o equilíbrio. Jesus manda julgar sim, mas julgar com justiça, e não justiça humana, que é falha, mas a justiça de Deus. E onde a gente vai achar essa justiça? Na própria palavra do Senhor. Não é um julgamento superficial, de opinião, de aparência. Porque eu acho. Não, comigo funcionou assim. Não, na minha opinião, na minha concepção, não. É um julgamento dentro do padrão da verdade de Deus. Hipócrita não é quem corrige. É quem finge estar certo e vai corrigir quem está errado. Quem usa o julgamento como espada para ferir, está em pecado. Mas quem julga com verdade para restaurar, para alertar, para corrigir, está cumprindo a própria justiça de Deus. Acontece que a igreja atual parece ter esquecido que ela foi chamada e nela foi colocada uma autoridade para julgar. Em 1 Coríntios 5, 12 e 13 vai dizer: não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo está falando de um homem na igreja de Coríntios que estava em pecado, que estava em erro, que vivia no erro. Ele diz claramente que a igreja deve julgar quem está dentro. Porque a igreja, quando corrige, ela corrige com amor, a fim de restaurar aquela pessoa e não condenar aquela pessoa. Em 1 Coríntios 6, 2 vai dizer: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está falando à igreja: vocês têm autoridade e responsabilidade de julgar, sim, desde que esse julgamento seja feito à luz da Bíblia, com justiça e com amor. É um julgamento espiritual e não carnal. Mas quem foi que enfiou na cabeça de vocês que repreensão, correção e disciplina não é sinônimo de amor? A diferença entre o julgamento carnal e o julgamento espiritual é que o julgamento carnal ele é motivado por orgulho ou por vaidade. Já o julgamento espiritual ele é motivado por zelo pela verdade. O carnal ele foca nas aparências.
Já o espiritual, ele discerne o coração à luz da palavra de Deus. O carnal, ele condena sem restaurar, apenas por apontar o dedo. Já o espiritual, ele corrige para ensinar, para restaurar. O carnal, ele vem da carne. Já o espiritual vem da direção do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2,15 vai dizer: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ah, porque só Deus pode me julgar. Realmente, o julgamento final vem de Deus. O nosso dever como igreja de Cristo é alertar até lá, até o dia do julgamento final. Em 2 Coríntios 5,10 vai dizer: pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quem está sendo alertado e inclusive quem está alertando. Mas o juízo final será de Deus. A igreja não bate martelo. A igreja, ela alerta, ela corrige. O problema é que muitos pensam que a igreja foi chamada para ser açúcar da terra, quando a própria palavra fala que vós sois sal da terra. Ai, porque não pode falar, não pode confrontar. Ai, não, para. Ai, para de expor. Em 1 Timóteo 5,20 vai dizer: aqueles que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Acontece é que essa geração parece estar arrancando páginas da Bíblia e ficando somente com a página de Mateus 7,1. O Evangelho de Cristo é confronto, é chamado para arrependimento. Em Provérbios 27,5 vai dizer: melhor é a repreensão franca do que um amor encoberto. Ai, mas não julgueis. Quer um exemplo bíblico? João Batista. Em Mateus 3,7 vai dizer: meus lindos, não, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele denunciou o pecado dos fariseus. E foi o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, que disse que João era o maior entre os nascidos de mulher. Quer outro exemplo? Paulo repreendeu Pedro. Pedro! Em Gálatas 2,11 vai dizer: resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Paulo não se calou, ele julgou com verdade, com amor, para o bem da igreja de Cristo. Não, gente, mas é Pedro, Deus conhece o coração de Pedro, Paulo. Para, Paulo. Cristão não é proibido de julgar, cristão é proibido de praticar hipocrisia, de estar errando e estar corrigindo achando que é melhor que aquele outro que ele está corrigindo. Isso realmente Jesus condena. A ordem é clara. A palavra julga, o Espírito convence, mas a igreja alerta. O amor corrige e só Deus condena. Mas o que acontece quando alguém rejeita a correção? Ah, tá bom, Bruna, você tá falando aí, mas ó, pra mim você é a juíza da igreja. Ah, você é a dona da verdade. Ah, você tá falando de opinião sua. Tá. O que acontece quando a gente ignora correção vinda de Deus? Em Provérbios 29,1 vai dizer: o que por muitas vezes foi repreendido várias vezes, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O arrependimento, ele é fruto de um coração que acolhe a correção. Mas quem está rejeitando esse confronto, está rejeitando uma chance que Deus está dando para restauração de vida. A geração de hoje, ela quer e prega e briga por um evangelho de aceitação e não de confronto, não de transformação, de mudança. O amor de Deus, ele te recebe, claro, mas a justiça dele tem que te moldar, ela vai te moldar. Uma igreja que não julga se torna refém do politicamente correto. Quando eu falo de igreja, eu não falo de placa. Ah, eu sou da igreja Cheirinho de Jesus. Ah, eu falo de igreja de Cristo. Mas por que hoje em dia a igreja não quer mais julgar pecado? Vivemos em uma geração, em um meio, gente, que o pecado do próximo precisa ser respeitado. E o arrependimento é tratado como uma opressão. Não julgue. Virou uma forma elegante de dizer: me deixa pecar em paz. Jesus me ama. Deixa eu pecar em paz. Em 2 Timóteo 4,3 vai dizer: nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. Ah, porque ele é pregador de multidões. Não é sinônimo de aprovação de Deus. Nunca foi. O evangelho que não confronta, ele não te liberta, ele não te salva da condenação futura. Em 2 Timóteo 4,3 ainda vai dizer: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o tempo em que as pessoas buscam por pregações, por pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir, mas não precisa falar exatamente aquilo que Deus quer falar, não. Em 2 Coríntios 11:14 vai dizer: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." O diabo não tem problema nenhum com o templo lotado, com show lotado, desde que o coração daquelas pessoas estejam vazias e distantes de Deus. O maior triunfo do diabo não é um pecado escancarado. Olha, gente, pecado. É o pecado encoberto por uma manta de falso amor, falsa tolerância. O inferno, ele não treme por evento gospel, não. Pode ser o maior do mundo. O inferno treme por um altar limpo, por uma igreja que julga e conhece e sabe a autoridade que tem para julgar segundo a reta justiça de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira, o mundo já está morto nas obras da carne. E o que ele sente sede é pela verdade. E quem é portador da verdade na terra é a igreja de Jesus Cristo. E nós vemos a igreja, a quem possui e carrega essa autoridade espiritual dada por Deus, se omitindo diante de erros, sendo cúmplice de pecado e tendo como consequência o esfriamento espiritual. Nós fomos chamados para ser luz que expõe e não cortina que esconde. Agora me diz, você tendo esse conhecimento, você continua e permanece com medo de julgar segundo a palavra de Deus? Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Não esquece de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Curte, deixa um comentário, seja uma crítica ou uma concordância, mas que Deus em Cristo possa te abençoar e até o próximo vídeo, se Deus permitir.